Olá pessoal, beleza? Mais uma vez com vocês, professor Luciano, Biologia, primeira série, e venho trazer para vocês hoje o assunto de tecido conjuntivo ósseo, mas como sempre a gente traz aquela reportagem, para vocês sobre algum tema que esteja relação com o assunto que a gente vai trabalhar. E aí eu peguei lá da Super Interessante, algo que vai falar sobre a moleira. Eu acho que vocês já ouviram falar, principalmente em crianças, em bebês, recém-nascidos, a questão da moleira, a moleira permite que o cérebro do bebê cresça, ou seja, ela dá a permissão para que o cérebro do bebê cresça e não fique ali preso pela própria constituição do crânio. O crânio se fecha quando a criança tem mais ou menos 2 anos e meio, se fecha totalmente. Na verdade, são 6 pequenas aberturas, 2 superiores e 4 laterais. Mas a localizada na parte de cima e à frente da cabeça é a mais perceptível, que a gente consegue visualizar melhor. Sua função é permitir que o cérebro continue crescendo. Muito bem. Na região onde 4 ossos se encontram, existe um espaço que é preenchido por uma membrana, uma membrana cartilaginosa, chamada de fontanela, popularmente chamada de moleira. Então aqui aparece para você a imagem, dessa fontanela, dessa moleira, nessa imagem ali. Até por volta de 1 ano e 3 meses, as fontanelas fecham-se por partículas de cálcio que vão se depositando sobre a membrana, formando daí o osso. As fissuras se unem, efetivamente, depois ali de 2 anos, 2 anos e meio, conforme o caso, É variável também, Existem situações em que a criança tem essa moleira bem rígida e assim tem bastante problemas no desenvolvimento cerebral. Aí tem que ter todo um acompanhamento médico. Bem interessante também você acessar essa reportagem, porque traz o assunto completinho para você. É bastante interessante, quando você ouvir falar em moleira, você já sabe a função, para que serve, qual o perigo dessa região ser um pouco mais sensível, de um modo geral. Mas o que veremos no dia de hoje, nessa aula, gente? O que é tecido conjuntivo ósseo? Nós já vimos lá o epitelial, o conjuntivo propriamente dito, o conjuntivo adiposo, o cartilaginoso. Agora a gente entra no conjuntivo ósseo, Quais são as características desse tecido? Isso aí a gente vai ver também. E como funciona o processo de reconstituição de fraturas, em caso de fraturas, de quebra de osso, como que funciona esse processo ali de um modo geral, de um modo assim mais direto ali para a gente entender um pouco mais. Os ossos são importantes em que sentido, Sustentação do corpo é uma das funções, realização de movimentos servindo de apoio para os músculos, então os músculos estão inseridos ali no osso, através dos tendões, então ele serve de apoio para esses músculos, Proteção de órgãos vitais, como os contidos na caixa craniana, seja na cabeça, e torácica, no peito, e também no canal raquidiano, que tem relação lá com a coluna vertebral, beleza? Então ele tem essa função de sustentação, movimento, proteção e também é um ótimo local de armazenamento, de reserva de cálcio no organismo. Então o cálcio fica reservado, na hora que é necessário esse cálcio é liberado lá por mecanismos específicos. Uma observação bem importante, gente? No interior de vários ossos longos, principalmente os longos, existe a medula óssea, A medula óssea está aqui dentro desse osso, naquela cavidade interna do osso, chamando aquilo que a gente conhece como tutano, Ela tem uma função bem específica, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre ela. O tecido ósseo é bem mais rígido que a cartilagem. Por quê? Principalmente porque ele tem ali uma deposição de sais minerais que tornam ele mais rígido. Então aqui, comparando o osso na coluna vertebral e a cartilagem, que é o disco intervertebral. Então, logicamente, esse osso é bem mais rígido que a cartilagem. E aqui também mostrando ali no joelho também a cartilagem e o osso junto. A cartilagem vai dar uma resistência e proteção ali no contato entre esses dois ossos, no que a gente chama de articulação. A substância intercelular possui, além da parte orgânica, ou seja, da parte viva, que é formado por fibras colágenas e glicoproteínas, uma parte inorgânica, composta de sais, principalmente um sal chamado fosfato de cálcio. A gente sempre fala do cálcio, mas o nome do composto em si é fosfato de cálcio, na forma de um cristal, a hidroxiapatita, que está ali compondo essa matriz
dos ossos. No tecido ósseo, alojadas nas lacunas, existem células vivas chamadas de osteócitos, né? Essa vai ser a célula principal ali do tecido ósseo, né? Que se forma a partir de células jovens, que nem a cartilagem, né? Tem as células jovens que formam lá as células, né, mais maduras. Também aqui, os osteoblastos, que são células mais jovens, formam os osteócitos, beleza? Essas células, os osteoblastos, elas possuem finos prolongamentos, né, de citoplasmas que fazem, né, que se ligam entre si ali. Muito bem. Através de canalículos, né, que estariam presentes ali na estrutura do osso, né, as células ósseas comunicam-se por canais por onde passam vasos sanguíneos, né? Então, o tecido sanguíneo vai receber vasos, né, vai ter uma vascularização, né? E esse sistema, né, de canais, né, de canalículos por onde passam, né, todas essas substâncias é o chamado sistema de Havers, ok? Nós temos aqui as lamelas, né, essas cavidades ali, né, então ele é bem assim complexo de certa forma. Parece ali uma estrutura morta, é um mito também dizer que o osso é um tecido morto. Não é um tecido morto, é um tecido vivo, né? Tem células vivas que a gente viu, né, que tem suas funções específicas, tem vascularização, né, tem nutrição e tudo mais. Isso daqui vai permitir, né, esse sistema de canais, né, que aparece o sistema de Havers e o vaso sanguíneo passando aqui por dentro, né? Ele tem toda assim uma estrutura, né, canais, né, e tudo mais, que permitem, né, que ali no caso o alimento e o oxigênio saiam dos vasos sanguíneos e cheguem até os osteócitos, que são células vivas, elas precisam ser nutridas, é necessário isso, né? Por isso existe esse sistema todo complexo ali. A maior parte dos ossos longos e curtos é formada a partir de um molde, entre aspas, né, de cartilagem. Então, todo osso ali ele vai ter um início, né, através de uma cartilagem, né? E aí ele vai passar por um processo que a gente vai chamar de ossificação endocondral, né, onde que ele vai receber ali a deposição, né, depois de sais que vão tornar ele mais rígido, né, com características ósseas mesmo. Ele já ocorre no embrião, no qual formam-se inicialmente ossos em miniatura feito de cartilagem, né? Claro, o embrião precisa ter uma flexibilidade ali, né? Porque ele está dentro do útero, né? Ele está ali num espaço bastante pequeno, ele tem que ter uma flexibilidade. Então, logicamente, isso é óbvio, né? Se ele tivesse ossos já calcificados, isso não seria possível, não teria como, né? Quando o indivíduo nasce, o molde de cartilagem que já foi já quase todo substituído por tecido ósseo, tá? Mas assim, não todo, né? Como diz ali, quase todo foi substituído. Perto das extremidades dos ossos longos, persiste uma região cartilaginosa chamada de disco epifisário, que está em azul ali, em destaque azul para você, né? Ou de conjugação, que permite o crescimento longitudinal dos ossos. O que é crescimento longitudinal dos ossos? É o crescimento assim em altura, né? Então esse disco epifisário vai dando essa possibilidade de crescimento. É uma área bastante ativa, né? Que vai fazendo com que o osso cresça, né? Vamos a um exercício ali para a gente testar os nossos conhecimentos a respeito do assunto. O tecido ósseo é o principal constituinte dos ossos, beleza? Em relação a esse tecido, é correto afirmar que, letra A, os compostos minerais do tecido ósseo são responsáveis por sua flexibilidade. Letra B, o disco epifisário é a estrutura a partir da qual ocorre o crescimento dos ossos longos. Letra C, o osso não apresenta sensibilidade devido à ausência de fibras nervosas. Letra D, os osteoblastos são estimulados por um dos hormônios das glândulas paratireoides para a remoção de cálcio do sangue. E letra E, os osteoclastos formam osso novo para preencher o espaço deixado por osteoblastos. Então, dou um tempo para vocês. Essa é um pouquinho mais complexa, né? Requer aí que você dê uma boa raciocinada. Vamos lá.
Então, gente, essa é um pouquinho mais complexa, né? Vamos colocar aqui outra vez para você poder visualizar a questão como um todo, né? Os compostos minerais são responsáveis pela sua flexibilidade. Pelo contrário, reduz a flexibilidade desses ossos, né? O disco epifisário é a estrutura a partir da qual ocorre o crescimento dos ossos longos. Então, aqui já nos parece a correta ali, né? O osso não apresenta sensibilidade devido à ausência de fibras nervosas. Também não seria, né, porque ele tem, né, essas fibras, né, que passam por ele. Então, gente, o disco epifisário é a estrutura a partir da qual ocorre o crescimento dos ossos. Essa é a correta. As outras duas ali, os osteoblastos são estimulados por um hormônio das paratireoides, isso aqui a gente não chegou a ver ainda, né? E os osteoclastos formam um osso novo para preencher o espaço deixado pelos osteoblastos. Também seria o contrário. O osteoclasto a gente vai ver também a situação um pouquinho mais para frente ali. Crescimento em espessura, ou seja, né, o crescimento assim, tornando o osso assim mais espesso, né, o crescimento lateral desse osso, né? E a reposição de casos de fraturas se faz a partir do periósteo, né, e do endósteo, que reveste a cavidade do osso, que originam novos osteoblastos, que são aquelas células jovens. O que é o periósteo, gente? Essa camada externa aqui, né, um revestimento externo do osso, né? É tecido ósseo, não é, né, a gente fala em revestimento, não é tecido epitelial, é tecido ósseo mesmo, é revestimento de tecido ósseo, e também na parte de dentro do osso, que reveste essa cavidade interna, onde tem a medula óssea, lá que a gente falou, também, né, é chamado de endósteo. Essas duas estruturas, elas produzem células novas, chamadas osteoblastos, que vão regenerar, né, aquela área fraturada e tudo mais, né? Reposição em caso de fratura, né? E também o crescimento, como eu falei, crescimento lateral desse osso, né? Aqui tem uma imagem, né, de toda essa matriz, né, toda essa rede, né, formada lá internamente pelo osso e tal, né? Pessoas, por exemplo, com osteoporose já têm mais danificado, né, toda essa matriz ali. Como funciona a reconstituição óssea, né? Ao mesmo tempo, né, que acontece lá a produção daqueles osteoblastos lá, existem células especiais chamadas osteoclastos. É uma célula grande, né, bem maior ali, que ela vai secretar ácidos, né, que vão dissolver os sais de cálcio, e uma enzima chamada colagenase vai digerir o colágeno formado ali. Então, claro, faz uma bagunça, a hora que fratura, né, vários tecidos ali acabam invadindo o espaço, né, o osteoclasto faz a degeneração, né, desse colágeno que formou ali, que estava formando, né, que depois vai formar a calcificação e tudo mais. Ele vai ter um papel bastante fundamental em todo esse processo de regeneração da fratura, ok? Então vamos ao exercício, gente. A osteoporose, eu falei agora um pouquinho dela. A principal causa de quedas entre idosos é resultado da perda gradual da densidade dessa matriz óssea, da densidade, ou seja, da concentração, né, dessa matriz óssea, que é remodelada por osteoblastos e osteoclastos, beleza? Segundo os especialistas, a prevenção contra a osteoporose deve começar na infância com alimentação rica em cálcio, tá? Lembra lá que a gente falou do cálcio, né? Na questão dos ossos, e também da vitamina D, exposição diária ao sol e exercícios físicos. Sobre os vários fatores envolvidos na formação do osso, é correto afirmar que, letra A fixação do cálcio no tecido ósseo depende da presença de vitamina D, cuja síntese é diminuída em indivíduos que têm o hábito de tomar sol. Veja bem, diminuída em hábitos de tomar sol. Beleza. Letra B, o excesso de vitamina C pode levar à diminuição da densidade óssea, pois essa vitamina causa degradação das moléculas de colágeno. Letra C, os osteoblastos e os osteoclastos são células responsáveis, respectivamente, pela captura de cálcio e pela absorção de vitamina D. Letra D, os osteoblastos e os osteoclastos são células responsáveis, respectivamente, pela produção da degradação de componentes da matriz óssea. E letra E, os osteoblastos são células especializadas em produção de fibras colágenas. Um monte de nome complicado, então torna um pouquinho mais difícil ali, né? Mas se você prestar bem atenção ali, você vai conseguir responder essa aqui, tá bom? Mais um tempo para você aí.
Então vamos ver se vocês acertaram, né? Um monte de nome ali complexo, né? Fixação de cálcio no tecido ósseo depende da presença de vitamina D, que ela é diminuída em indivíduos, né, que recebem sol. Não é, tá? O excesso de vitamina C pode levar à diminuição da densidade óssea. A vitamina C não tem essa propriedade ali, né, de estar associada aos ossos ali. Os osteoblastos e osteoclastos são células responsáveis pela captura de cálcio e absorção de vitamina D. Também não. Os osteoblastos e osteoclastos são células responsáveis, respectivamente, pela produção e depois pela degradação de componentes da matriz óssea. Vai ser essa, tá, gente? Osteoblastos, produção, osteoclastos, degradação daquela matriz óssea. Tanto é que em alguns casos de osteoporose, né, esses osteoclastos atuam consumindo aquela matriz óssea. Portanto, vai ser a letra D a correta, né? A última seria, os osteoblastos são células especializadas na produção de fibras colágenas. Não tem produção de fibras colágenas a partir de osteoblastos. Beleza. Assim, os osteoclastos, que é essa célulazinha aqui, ó, essa forminha diferente ali, né, desfazem a parte interna do osso, aumentando a cavidade onde a medula se encontra. Então, elas vão moldar, né, aquela cavidade interna do osso longo, onde vai ter a medula. Tá? Então, ele vai consumir aquilo. Eles colaboram também para o equilíbrio de cálcio no corpo. Então, quando está baixo o nível de cálcio, quem vai entrar em ação são eles, né? Se a taxa de cálcio no sangue diminui, os osteoclastos são ativados por um hormônio, né, que é liberado por glândulas que a gente tem aqui nessa região chamada paratireoides, que vai ajudar a retirar cálcio do osso e lançar no sangue. Lembra que eu falei, né, que o osso é uma ótima reserva de cálcio para o organismo. No momento certo de necessidade, os osteoclastos entram em ação, retiram esse cálcio e jogam no sangue. Vamos a um quiz. Um dos tipos celulares encontrados no tecido ósseo é o osteoclasto. Essa célula, localizada normalmente na superfície do osso, está relacionada com, vamos lá, letra A, produção de matriz óssea, letra B, reabsorção do tecido ósseo, letra C, manutenção da matriz óssea, ou letra D, produção de novas células ósseas. Tempinho para vocês tentarem resolver mais essa. Então vamos lá, gente.
Encontrado no tecido ósseo. Então, o osteoclasto, né, qual é a função dele? Ele faz a chamada reabsorção do tecido ósseo. Então, ele vai lá destruir, né, a matriz óssea, ele vai retirar cálcio, vai jogar no sangue, né? Então ele tem uma importância bem fundamental. Ele não é um destruidor, né? A gente não pode entender, né, que o osteoblasto e os osteócitos, né, são construtores ali e o osteoclasto é um destruidor. Não, pelo contrário, ele faz a função dele, né, que é a manutenção, é o equilíbrio corporal, né? Vamos a já um exercício, né, já emendado aqui no quiz. O tecido ósseo, apesar do que muitos pensam, é também um tecido vivo, aquilo que eu falei, não é células mortas, não é composto por células mortas. Ele é composto por diferentes tipos celulares e uma matriz mineralizada, ou seja, com deposição de sais minerais. A respeito desse tecido, marque a alternativa incorreta, preste bem atenção, alternativa incorreta. Letra A, nutrientes e gases difundem-se pela matriz óssea, difundem-se e se espalham, né? Letra B, células especiais do tecido ósseo são responsáveis pela produção da matriz óssea. Letra C, algumas células do tecido ósseo são capazes de destruir a matriz e reabsorvê-la. Letra D, o tecido ósseo é responsável por fornecer sustentação e proteção, além de auxiliar na movimentação do corpo. E letra E, vasos sanguíneos são encontrados nas cavidades dos ossos. Então é a incorreta, tá, gente? Então vou dar mais um tempinho aí para vocês tentarem resolver essa questão.
Então vamos ver se vocês acertaram lá, pessoal. É incorreta, né? Então assim, nutrientes e gases difundem-se pela matriz óssea. Na verdade, eles difundem-se pelos canais, né, dentro do osso e não pela matriz, né? Portanto, a incorreta já é a primeira aqui, já matamos a questão, né? Vamos aqui, né, no geral aqui. O que vimos nessa aula, pessoal? Então, assim, o tecido conjuntivo ósseo está relacionado com as seguintes funções: sustentação do corpo, realização de movimentos, proteção de órgãos vitais e servir como reserva de cálcio para o organismo. Beleza, são funções bastante importantes. A reserva de cálcio ali, como eu falei, ela vai ser utilizada quando for necessário, né? O corpo vai saber quando utilizar isso ali. Sustentação do corpo, né? Ou seja, as características, a forma, né, ali do nosso corpo de modo geral. Os movimentos, então, tem que estar associado aos músculos, né? Proteção de órgãos, né? Principalmente lá crânio, caixa torácica, coluna vertebral, né? Os ossos, lembrando, gente, não é tecido morto, tá? Não é um tecido com células mortas, pelo contrário, células vivas, né? Os tecidos, eles são compostos aí por uma parte que vai ser chamada de parte orgânica, né? Que é formado por fibras, colágenas, glicoproteínas e tudo mais, e também uma parte inorgânica, que é composta de sais, né, como fosfato de cálcio, né, principalmente que a gente lá chama ele mais de, né, simplesmente de cálcio, mas é o chamado fosfato de cálcio, né? Só lembrando assim que num determinado momento, né, na formação do osso, né, previamente é uma cartilagem que vai recebendo o quê? Deposição de sais de cálcio até se transformar numa estrutura mais rígida, né, que seria ali a parte inorgânica, né? Osteoblastos, osteócitos e osteoclastos são células relacionadas aos tecidos ósseos, ao tecido ósseo de modo geral. Os osteoblastos, minha gente, é o seguinte, né? Só lembrando, eles são células jovens, né? Eles atuam ali na reconstituição, na formação de novas células que vão compor o osso, que são os osteócitos. Beleza, mas existem os osteoclastos que eles fazem um trabalho ali contrário, muitas vezes de destruição, as células já que precisam ser renovadas são destruídas, ele atua no processo de regeneração, ele consome o colágeno, ele é o responsável por tirar ali aquele excesso de cálcio, não, o cálcio que precisa ser colocado no sangue também. Existe uma glândula que eu falei, né, um conjunto de glândulas chamado paratireoides que regulam isso, eles sabem o momento em que precisa fazer os osteoclastos entrarem em ação para fazer esse consumo, beleza? É um assunto cheio de nomes ali complicadinhos, mas é mais um assunto sobre os tecidos que a gente continua. Existe ainda, né, outros tecidos que a gente tem que ver ainda da parte dos conjuntivos, depois a gente já vai para o muscular e nervoso, né? E assim a gente vai constituindo aos poucos. Você vai ter mais informações, de um modo geral, no teu livro didático. Você tem em casa, você recebeu no começo do ano, mas também tem uma versão digital que você vai ter lá no Google Classroom, lá na plataforma, onde você pode acessar esse livro digital, você pode ver lá as informações. Aí você vai ter teu professor também, né, da tua disciplina lá, que ele está pronto ali, está disponível para você acessar, para você conversar, deixar uma mensagem para ele, interagir. Existe também os meets, né, que ele pode organizar com vocês. Vocês podem sugerir um tema de revisão, alguma coisa assim. Você também tem a possibilidade de, caso você não tenha condições de fazer esses exercícios pela internet, você pode ir na escola, solicitar o kit, né, com as atividades, tá? Levar essas atividades para casa, pesquisar no teu livro didático ou em outras fontes, né? Que você consiga responder, levar para a escola, isso aí vai chegar para o teu professor, vai ser dado a nota, vai ser corrigido, dado a nota, né? Então você tem uma série de oportunidades aí para você não ficar desamparado nesse momento de pandemia, né? E assim, a qualquer momento você pode acessar novamente essa aula no YouTube, você pode ver, você pode parar, você pode anotar suas perguntas e até mesmo mandar sugestões, porque não mandar sugestões, né? Estamos sempre à disposição de vocês aí, tá? Então, gente, agradeço mais uma vez e até uma próxima aí. Valeu!